Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos continuar com o tema análise combinatória e vamos fazer uma questão hoje sobre arranjo. Vai ser a nossa questão 4. E ela diz o seguinte: quantos números de três algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9? Pessoal, aqui nós temos um caso em que nós temos 5 elementos, 5 números para 3 espaços. Então a gente já sabe que isso daqui não é permutação, porque permutação seriam 3 algarismos disponíveis para 3 espaços. Aqui você tem uma quantidade de elementos maior do que a quantidade de espaços. Sendo assim, é uma situação que pode ser arranjo ou combinação. Mas nesse caso aqui, a gente vai ver que é arranjo, não é combinação. Por quê? Porque se eu colocar aqui, por exemplo, o número 1, 3 e 7, é uma das possibilidades que eu tenho para formar algarismo, números de 3 algarismos com esses algarismos aqui que a questão nos disponibiliza. E eu posso colocar aqui também, por exemplo, 7, 3 e 1. O fato de eu ter mudado o 1 e o 7 de posição, pessoal, aqui ele muda o resultado, desse número. No caso, o primeiro número aqui é 137 e o segundo é 731. Ou seja, inverter os elementos, mudar os elementos de posição tem uma importância aqui. Então, se tem uma importância, se muda alguma coisa, então trata-se de arranjo e não combinação. Então, hoje nós vamos discutir aqui a formulazinha de arranjo para fazer essa questão. A fórmula de arranjo é ANP igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial. O que significa isso aqui? O A é de arranjo, o n é a quantidade de elementos que a questão deu, que é 5, e p é a quantidade de espaço que eu tenho, ou seja, aqui na questão diz que você precisa formar números de 3 algarismos, então eu vou ter 3 espaços. N é a quantidade de elementos que eu estou disponível e 3 a quantidade de espaços. Então o n fatorial aqui vai ser 5, vai ser 5 fatorial. Embaixo nós vamos ter aqui 5 menos 3 fatorial. 5 fatorial, pessoal, é 120. 5 menos 3 aqui vai dar 2 fatorial. 120. 2 fatorial é 2, Então, aqui o 5 fatorial é 120. Então, a gente vai ficar aqui com 120 dividido por 2, que vai dar 60. Eu posso formar 60 números de 3 algarismos distintos com esses 5 elementos aqui que a questão me disponibiliza. Agora, vamos supor uma situação onde você tem esquecido essa fórmula aqui. A questão já está resolvida, mas vamos só discutir aqui um exemplo. Se você tiver esquecido a fórmula na hora da prova, o que fazer? Tem alguma saída sem fórmula? Tem. Então, nós vamos discutir aqui. Por exemplo, eu tenho aqui esses 3 espaços para colocar os números. Eu tenho 5 elementos para 3 espaços. Aqui na primeira casa, pessoal, eu tenho disponibilidade dos 5 elementos. E tendo essa disponibilidade, eu escolhi o número 1 para ser o primeiro algarismo aqui dos 3 que eu vou fazer. Só que ele pede que os algarismos sejam distintos. Então, o número 1 não vai poder estar aqui mais nesse caso. Nesse caso de ter escolhido o 1 aqui para o primeiro espaço, eu não posso mais colocar ele aqui. Se eu não posso mais colocar ele aqui, eu não tenho mais 5 possibilidades, eu tenho 4. Tenho 4 possibilidades aqui para a segunda casa. Eu escolhi o 3. O 1 e o 3 não vão poder estar aqui na última casa porque precisa ser distinto. Precisa ser algarismos distintos. Então, aqui nessa última casa, a gente vai ter só 3 possibilidades. A gente vai ter a possibilidade de colocar o 5, o 7 e o 9. Eu escolhi colocar o 7. Então, se eu tive 5 possibilidades aqui, 4 aqui e 3 na última, eu posso multiplicar tudo aqui. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. É a mesma resposta aqui de quando nós usamos a fórmula. Então, nesse tipo de questão, pessoal, você precisa saber a fórmula. É interessante porque pode sair mais rápido a depender de como você faça a questão. É interessante saber a fórmula na hora da prova. Mas se você esquecer a fórmula e você souber entender o que está sendo dito na questão, também sai dessa forma aqui. É uma maneira mais prática, sem fórmula. Aqui é mais para quem tem um entendimento já do assunto. Então eu recomendo que vocês entendam esse tipo de questão para na hora da prova poder fazer sem ter esse apego com fórmulas, tá, pessoal?
Muito obrigado aí por terem assistido mais esse vídeo. Muito obrigado aos que se inscreveram no canal, que compartilharam os vídeos. E até as próximas aulas. Grande abraço, valeu!